Querido ouvinte, querido irmão, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse curso bíblico. Nós estamos aqui empenhados em fazer um estudo que seja de fato um diferencial pelas verdades que vão ser ditas aqui e que são verdades eternas. Mas antes vamos orar para que Deus possa nos assistir e nos dar entendimento com a sua luz. Querido Pai Celeste, mais uma vez rogamos a Ti que nos assista nesse momento. Nós queremos colocar esta pessoa que está do outro lado, Senhor Deus, ouvindo e assistindo e fazendo esse estudo, que o Senhor possa abençoá-lo e possa estar, Senhor Deus, com ele nas suas dificuldades, nos seus anseios, nas suas alegrias. Fica conosco também, Senhor Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu queria falar para você um estudo muito especial sobre uma lei que existe na palavra de Deus. Aliás, Deus tem algumas leis que nós não abordamos aqui, mas uma delas é a lei de saúde. E nós queremos também fazer menção a isso e fazer uma pequena referência, porque a lei de saúde ela é muito extensa, ela é muito elástico o assunto bíblico sobre saúde. E Deus deu para o homem uma certa dieta lá na criação, e você sabe que se você compra um automóvel, você não vai botar qualquer combustível no automóvel. Você vai botar aquilo que o fabricante especificou para você, que você vai colocar e que eles sabem que vai ter uma vida mais longa o teu automóvel ou não, dependendo do cuidado que você vai ter com ele, principalmente nos combustíveis que você for usar. Então o combustível no automóvel, além dos outros cuidados, ele é muito importante. No ser humano não é diferente. O cuidado nós devemos ter em todos os sentidos, mas a lei de saúde, ela está principalmente naquilo que você come. A tua alimentação é basicamente a tua farmácia. Aquilo que você põe em cima da mesa é basicamente aquilo que você é na parte de saúde. E você sabe que Deus, ele especificou uma dieta para o ser humano lá no início da criação. Ele especificou em Gênesis 1, verso 29, ele começa no 28, Deus abençoou e tal, e no verso 29, então disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra. Toda árvore em que há frutos e que dêem semente, isso vos servirá por alimento. E todos os animais da terra, aqui ele diz que também eles devem comer do capim, da erva. No verso 31 diz assim, e viu Deus que tudo isso que fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então no quinto dia Deus deu essa dieta para o ser humano. O ser humano foi criado na sexta-feira, mas já Deus havia determinado aqui, na quinta-feira, já essa questão. E na sexta-feira ele ratifica isso nos versos que eu acabei de ler. Muito importante essa questão. Agora, a lei de saúde é porque Deus quer que você viva bastante tempo. Aliás, Deus nunca quis que o ser humano morresse. Mas enfim, em Gênesis capítulo 5, versos 5 e 8, nós vemos aqui algumas considerações muito importantes. Gênesis capítulo 5, versos 5 e 8 diz o seguinte. No capítulo 5 diz o seguinte, os dias de todos na vida de Adão foram 930 anos e morreu. Veja bem, Adão durou 930 anos, querido irmão. É dias para você... Hoje nós vivêssemos tudo isso, seria um aborrecimento, porque com 70, estou fazendo 70, já sinto o peso da idade, imagina 930 anos como Adão. Agora no verso 8, veja bem aqui, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. 912, veja bem. Agora olha o verso 27, aqui, todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. 969 anos. Veja como era no passado a obediência ao menu que Deus havia dado, e eles foram muito criteriosos com relação a isso. Só que a humanidade veio num crescente e hoje nós vemos que existe uma indústria para que você fique doente. Existe uma indústria que faça com que você não tenha saúde.
E existe uma indústria que vai querer matar uma boa parte da humanidade, como está acontecendo. Então você precisa estar ligado a todas essas coisas para que nós possamos honrar a Deus na sua palavra e naquilo que Ele nos deixou. Agora, eu vou dar um pulinho aqui no capítulo 9 de Gênesis, e o verso 3 e 4, tem algumas coisas que é muito importante. Diz assim, tudo o que se move sobre a face da terra e que vive, você será por alimento depois do dilúvio. Aí, Deus havia estabelecido a aliança com Noé, porque nesse período, nesse inteirinho, não havia, porque quando houve o dilúvio, a terra foi devastada toda. Toda a terra foi coberta por água durante quase 6 meses. E nós vemos aí então, que nesse período, a vegetação foi embora, e Deus permitiu que o homem se alimentasse de alimento carne nesse tempo. Mas foi um período específico, mas o homem foi tão radical que depois ele não voltou a mais a dieta que Deus havia estabelecido. E aí Deus ele fez deu algumas orientações para que o ser humano se alimentasse então daqueles animais que Deus havia estabelecido como limpos e que podiam ser comidos. E em Levítico capítulo 11, se você ler o prefácio do capítulo 11, você vai ver que ele diz leis sobre os animais limpos e os animais imundos. Esse esclarecimento de Deus, essa lei, é muito importante que você obedeça. É muito importante que você obedeça. Sob pena de você estar pecando, porque é uma desobediência às coisas que Deus disse. E aqui Deus então estabelece algumas regras importantes para a alimentação, para quem gosta de carne ou quem não quer largar a mão de carne. É importante que você saiba quais os animais que são limpos e quais os animais que são imundos. Eu vou fazer uma colocação somente de uma parte que é muito importante, que é muito polêmica aqui, sobre algumas considerações aqui. Aqui diz que nós não devemos comer carne de porco, porque ele não tem as unhas fendidas e nem rumina, da forma como Deus estabeleceu. Aí tem muita gente que diz, não, mas eu como porque eu gosto. Não, você pode comer, você pode gostar sem problema nenhum. Mas veja bem, eu vou fazer uma colocação simplesmente para você que tem alguns preconceitos sobre aqueles que não comem carne de porco. Vejam bem, se o porco fosse tão assim, por que as pessoas não criam porco dentro de casa? Porque ele é um bicho fedorento? Porque ele é, sei lá? Veja bem, por que as pessoas não criam porco dentro de casa? Agora, as pessoas não criam porco dentro de casa porque ele é um animal imundo, é um animal fedorento, é um animal que não é aprazível ter dentro de casa. Agora, as pessoas comem carne de porco que é o templo do Espírito Santo, que é você. Você quer que Deus habite dentro de você comendo carne de porco? E você não quer ter o porco dentro de casa porque ele é um bicho nojento. Será que Deus é menos que você e eu? Você já pensou nisso? Essas colocações são para que você desperte um pouquinho daquilo que é a realidade, que o mundo não fala. Tá entendendo? Então, a carne de porco, se você quiser continuar comendo, você pode continuar. As coisas dos animais imundos, você pode continuar comendo. Eu não vou proibir e nem Deus vai te abster disso. Só que um dia você vai ter que prestar conta para Deus sobre isso. Não é para mim que você vai prestar conta. E eu, como estou aqui para pregar toda a verdade, eu não vou deixar de dizer o que não é verdade. Tudo o que Deus falou aqui que é imundo. E você comendo vai ser imundo também. E Deus não pode habitar num lugar imundo. Agora, você pode fazer aquilo que você quer. Deus não vai proibir você de fazer isso, de jeito nenhum. É muito importante isso que está escrito aí. Os animais imundos ou limpos é muito importante. Mas em Levítico 11, verso 43, eu queria ler para você um verso que Deus colocou aqui e que você precisa compreender agora nos seus ouvidos, para depois você estudar esse assunto de forma mais elástica. Em Deuteronômio capítulo 14 também você pode ler, lá também tem
uma série de advertências e também alguns ensinamentos sobre o mesmo tema de Levítico 11, que é a lei de saúde. Eu tinha um patrão meu, eu trabalhei no Rio Grande do Sul numa empresa, não vou fazer comentários qual é a empresa. E o meu patrão, filho do dono da empresa, tinha uma esposa que comeu carne de porco. E o bicho do porco se aleijou na mente dela, ela ficou paraplégica, ficou numa cadeira de rodas para o resto da vida. Se ele tivesse estudado esse assunto e tivesse posto em prática esse assunto, a sua esposa não teria tido essa doença do qual ela foi acometida por causa da carne de porco. Você está entendendo, querido irmão? Mas agora, Levítico 11, verso 43, eu quero ler para você poder compreender melhor o que Deus deixou. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criatura, nem por eles vos contaminareis, para não serdes imundos. Olha o que Deus deixa aqui no verso 43 e o que eu vou sublinhar para você não ter dúvida que eu deixei de dizer algo importante. Aliás, eu vou deixar um monte de coisas importantes, mas algo que são importantíssimas, essa eu vou ler porque o tempo não me permite fazer todos os comentários que deveriam ser feitos. Mas o Espírito Santo vai trabalhar na vida de você e você vai estudar esses temas todos, porque esses temas que nós estamos fazendo é com muito carinho, muito especial carinho para que você possa compreender a verdade no tempo que estamos vivendo. Nós não temos mais tempo de brincar de ser cristãos. Ou nós somos cristãos e seguimos o que a Bíblia fala, o que o Espírito de Profecia fala, ou nós seremos não cristãos. Nos enganaremos a nós mesmos, seremos perdidos e um dia não vai ter como reverter essa situação se nós não cuidarmos a que Deus nos deixou para a nossa consideração. O uso de bebida alcoólica também está escrito em Provérbios 20, verso 1, em Provérbios 23, verso 29 a 35. Existe uma série de colocações que Deus faz na palavra dele, que o álcool não faz bem para a saúde, nem bebida alcoólica. Agora, você é dono de você faz aquilo que você quer. Mas não esquece que um dia você vai ter que prestar conta de tudo o que você for fazer por meio do seu corpo. Muito importante. Agora, por que preocupação? Por que essa preocupação de Deus em tudo isso que eu estou mostrando para você? Eu vou finalizar o curso mostrando para você o estudo bíblico de hoje, mostrando em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o verso 19 e 20. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 19 e 20, eu vou ler aqui para você, o que Deus diz o seguinte. Deus diz através de Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você vê que Deus aqui está dizendo o seguinte: você cuida do teu corpo, cuida de você mesmo, você não é de você, você não te pertence, Cristo comprou você, se você quer ser cristão, Cristo comprou você com o sangue dele. Você precisa pertencer agora a Cristo e não mais a você mesmo. Está entendendo? Agora o verso 20 diz assim: porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Você precisa compreender que você é templo do Espírito Santo. Você não pode fazer aquilo que você quer com o teu corpo, sob pena de você estar tripudiando em cima de uma coisa que Deus estabeleceu na palavra dele. Agora, muito importante, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o verso 16 a 19, veja bem aqui, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus diz aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você está entendendo, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão? Você tem no seu corpo o santuário de Deus e você não pode fazer aquilo que você quer, nem eu. Mas tem algumas particularidades que eu não vou poder aqui por causa do horário. Em Atos, no capítulo 17, verso 30, e em Tiago 4,17, é bom que você leia para que você possa compreender melhor o tema que eu estou aqui abordando. Mas eu quero fazer um apelo a você. Veja bem, existem certas coisas que não vale a pena a gente
desprezar a palavra de Deus para o nosso próprio deleite. Existem coisas que eu preciso fazer para a honra e glória de Deus. E isso que eu estou mostrando para você agora é para a honra e glória de Deus. Faça isso, querido irmão, e você viverá em paz com Deus, em paz consigo e um cristão salvo para a eternidade. Espero você lá. Amém.